Os fungos são classificados num reino separado das plantas, animais e bactérias. Uma grande diferença é o fato de as células dos fungos terem paredes celulares que contêm quitina e glucanos, ao contrário das células vegetais, que contêm celulose. Estas e outras diferenças mostram que os fungos formam um só grupo de organismos relacionados entre si, denominado eumicota, fungos verdadeiros ou eumicetes, e que partilham um ancestral comum, um grupo monofilético. Este grupo de fungos é distinto dos estruturalmente similares michomicetes, agora classificados em Michogastria, e Omicetes. A disciplina da biologia dedicada ao estudo dos fungos é a micologia, muitas vezes vista como um ramo da botânica, mesmo apesar de os estudos genéticos terem mostrado que os fungos estão mais próximos dos animais do que das plantas. Abundantes em todo o mundo, a maioria dos fungos é inconspícua devido ao pequeno tamanho das suas estruturas, e pelos seus modos de vida crípticos no solo, na matéria morta, e como simbiontes ou parasitas de plantas, animais, e outros fungos. Podem tornar-se notados quando frutificam, seja como cogumelos ou como bolores. Os fungos desempenham um papel essencial na decomposição da matéria orgânica e têm papéis fundamentais nas trocas e ciclos de nutrientes. São desde há muito tempo utilizados como uma fonte direta de alimentação, como no caso dos cogumelos e trufas, como agentes levedantes no pão, e na fermentação de vários produtos alimentares, como o vinho, a cerveja, e o molho de soja. Desde a década de 1940, os fungos são usados na produção de antibióticos, e, mais recentemente, várias enzimas produzidas por fungos são usadas industrialmente e em detergentes. São também usados como agentes biológicos no controlo de ervas daninhas e pragas agrícolas. Muitas espécies produzem compostos bioativos chamados micotoxinas, como alcaloides e polissatídeos, que são tóxicos para animais e humanos. As estruturas frutíferas de algumas espécies contêm compostos psicotrópicos, que são consumidos recreativamente ou em cerimônias espirituais tradicionais. Os fungos podem decompor materiais artificiais e construções, e tornar-se patogênicos para animais e humanos. As perdas nas colheitas devidas a doenças causadas por fungos ou a deterioração de alimentos podem ter um impacto significativo no fornecimento de alimentos nas economias locais. O reino dos fungos abrange uma enorme diversidade e táxons, com ecologias, estratégias de ciclos de vida e morfologias variadas, que vão desde os quitrídeos aquáticos unicelulares aos grandes cogumelos. Contudo, pouco se sabe da verdadeira biodiversidade do reino fungi, que se estima incluir 1,5 milhões de espécies, com apenas cerca de 5% destas formalmente classificadas. Desde os trabalhos taxonômicos pioneiros dos séculos 17 e 18 efetuados por Linneo, Christian Hendrik Persson e Elias Magnus Fries, os fungos são classificados segundo a sua morfologia e características como a cor do esporo ou características microscópicas, ou segundo a sua fisiologia. Os avanços na genética molecular abriram o caminho à inclusão da análise de ADN na taxonomia, o que desafiou por vezes os antigos agrupamentos baseados na morfologia e outros traços. Estudos filogenéticos publicados no último decênio têm ajudado a modificar a classificação do reino fungi, o qual está dividido em um sub-reino, 7 filos e 10 subfilos, 112 espécies conhecidas de fungos bioluminescentes, ou seja, produtores de luz, todos os quais são membros da ordem Agaricales, base de micetos, com um ascomiceto excepcional pertencente à ordem Chilariales 23. Alguns chegam a possuir uma cor esverdeada, outros esbranquiçada. Características únicas. Algumas espécies crescem como leveduras unicelulares que se reproduzem por gemulação ou por fissão binária. Os fungos dimórficos podem alternar entre uma fase de levedura e uma fase com hifas, em função das condições ambientais. 24. A parede celular dos fungos é composta por glicanos e quitina, enquanto os primeiros são também encontrados em plantas e a última no exoesqueleto dos artrópodes. 25-26 Os fungos são os únicos organismos que combinam estas duas moléculas estruturais na sua parede celular. Ao contrário das plantas e dos omicetes, as paredes celulares dos fungos não contêm celulose.
A maioria dos fungos carece de um sistema eficiente para o transporte de água e nutrientes a longa distância, como o xilema e o floema de muitas plantas. Para ultrapassar estas limitações, alguns fungos, como os do gênero Armillaria, formam rizomorfos 28 que são morfológica e funcionalmente semelhantes às raízes das plantas. Outra característica partilhada com as plantas consiste numa via bioquímica para a produção de terpenos que usa ácido mevalônico e pirofosfato como precursores. Porém, as plantas têm uma via bioquímica para a produção de terpenos nos seus cloroplastos, uma estrutura que os fungos não possuem. Os fungos produzem vários metabólitos secundários que são estruturalmente semelhantes ou idênticos aos produzidos pelas plantas. Muitas das enzimas de plantas e fungos que produzem estes compostos diferem entre si na sequência de aminoácidos e outras características, o que indica origens e evolução separadas destas enzimas nos fungos e plantas. Os fungos têm uma distribuição mundial e desenvolvem-se numa grande variedade de habitats, incluindo ambientes extremos como desertos, áreas com elevadas concentrações de sais 32 ou radiações ionizantes, 33 bem como em sedimentos de mar profundo. 34 Alguns podem sobreviver às intensas radiações ultravioleta e cósmica encontradas durante as viagens espaciais. 35 A maioria desenvolve-se em ambientes terrestres, embora várias espécies vivam parcial ou totalmente em ambientes aquáticos, como o fungo Chytridium batrachochytrium dendrobatidis, um parasita responsável pelo declínio global das populações de anfíbios. Este organismo passa parte do seu ciclo de vida na forma de um zoósporo móvel, o que lhe permite propulsar-se através da água e entrar no seu hóspede anfíbio. 36 Outros exemplos de fungos aquáticos incluem aqueles que vivem em zonas hidrotermais dos oceanos. 37 Estão descritas formalmente pelos taxonomistas cerca de 100.000 espécies de fungos. 38 Mas a biodiversidade global do reino dos fungos não é totalmente compreendida. 39 Com base em observações do quociente entre o número de espécies de fungos e o número de espécies de plantas em ambientes selecionados, estima-se que o reino dos fungos contenha cerca de 1,5 milhões de espécies. 40 Em termos históricos, em micologia, as espécies têm sido distinguidas por vários métodos e conceitos. A classificação baseada nas características morfológicas, como o tamanho e forma dos esporos ou das estruturas frutíferas, tem dominado tradicionalmente a taxonomia dos fungos. 41 As espécies podem também ser distinguidas pelas suas características bioquímicas e fisiológicas, tais como a sua capacidade para metabolizar certos compostos bioquímicos, ou a sua reação a testes químicos. O conceito biológico de espécie discrimina as espécies com base na sua capacidade de acasalamento. A aplicação de ferramentas moleculares, como a sequenciação de ADN e a análise filogenética, no estudo da diversidade, melhorou significativamente a resolução e aumentou a robustez das estimativas da diversidade genética nos vários grupos taxonômicos. Os micélios dos fungos podem tornar-se visíveis a olho nu em várias superfícies e substratos, tais como paredes úmidas e comida deteriorada, sendo vulgarmente chamados bolores ou mofos. Os micélios desenvolvidos em meio de agar sólido em placas de Petri de laboratório são usualmente designados colônias. Estas colônias podem apresentar formas e cores de crescimento, devido aos esporos ou à pigmentação, que podem ser usadas como características de diagnóstico na identificação de espécies ou grupos. 50 Algumas colônias individuais de fungos podem atingir dimensões e idades extraordinárias, como é o caso de uma colônia clonal de Armillaria ostoiae, que se estende por mais de 900 a, com uma idade estimada em cerca de 9.000 anos. 51 O apotécio, uma estrutura especializada e importante na reprodução sexuada de ascomicetes, é um corpo frutífero em forma de taça que contém o himênio, uma camada de tecido contendo as células portadoras de esporos. 52 Os corpos frutíferos dos basidiomicetes e de alguns ascomicetes podem, por vezes, atingir grandes dimensões, e muitos são bem conhecidos como cogumelos. O crescimento dos fungos como hifas em substratos sólidos ou como células singulares em ambientes aquáticos, está adaptado para a extração eficiente de nutrientes,
pois estas formas de crescimento têm uma razão entre a área superficial e o volume bastante alta. 53 As hifas estão especificamente adaptadas ao crescimento sobre superfícies sólidas e à invasão de substratos e tecidos. 54 Podem exercer grandes forças mecânicas penetrativas. Por exemplo, o patógeno vegetal Magnaport griser forma uma estrutura chamada apressório que evoluiu de forma a perfurar tecidos vegetais. A pressão gerada pelo apressório, dirigida contra a epiderme da planta, pode exceder os 8 MPa, 80 bar. O fungo filamentoso Paesolomyces lilacinus usa uma estrutura semelhante para penetrar os ovos de nemátodos. Pressão mecânica exercida pelo apressório é gerada a partir de processos fisiológicos que aumentam o turgor intracelular ao produzirem osmólicos como o glicerol. 57 Adaptações morfológicas como estas são complementadas por enzimas hidrolíticas segregadas para o ambiente para a digestão de grandes moléculas orgânicas, como polissacarídeos, proteínas, lípidos, e outros substratos orgânicos, em moléculas menores que podem então ser absorvidas como nutrientes. 58, 59 e 60 Vasta maioria dos fungos filamentosos cresce de um modo polar, e, por extensão numa direção, por alongamento no ápice da hifa. 61 Formas alternativas de crescimento dos fungos incluem extensão intercalar, e, por expansão longitudinal de compartimentos hifais que estão abaixo do ápice, como é o caso em alguns fungos endófitos. 62 Ou o crescimento por expansão do volume durante o desenvolvimento dos estipes dos cogumelos e de outros grandes órgãos. 63 O crescimento dos fungos como estruturas multicelulares consistindo de células somáticas e reprodutoras, uma característica que evoluiu de modo independente nos animais e plantas. E 64 Tem várias funções, incluindo o desenvolvimento de corpos frutíferos para a disseminação dos esporos sexuais, ver acima, e de biofilmes para a colonização de substratos e comunicação intercelular. 65 Tradicionalmente, os fungos são considerados heterotróficos, organismos que dependem exclusivamente do carbono fixado por outros organismos para o seu metabolismo. Os fungos desenvolveram um grau elevado de versatilidade metabólica, o que lhes permite utilizar uma variedade de substratos orgânicos para o seu crescimento, incluindo compostos simples como nitrato, amônia, acetato ou etanol. 66-67 Demonstrou-se para algumas espécies que o pigmento melanina pode ter um papel na extração de energia da radiação ionizante, como a radiação gama. Porém, esta forma de crescimento radiotrófico foi descrita apenas em algumas poucas espécies. Os efeitos nas velocidades de crescimento são pequenos, e os processos biofísicos e bioquímicos subjacentes são desconhecidos. Os autores especulam que este processo pode ter semelhança com a fixação do dióxido de carbono via luz visível, mas utilizando radiação ionizante como a fonte de energia. Seguida de meiose e pela produção de ascósporos. Após a dispersão, os ascósporos podem germinar e formar um novo micélio haploide. 78 A reprodução sexuada dos basidiomicetes é semelhante à dos ascomicetes. Hifas haploides compatíveis fundem-se para dar origem a um micélio dicariótico. Porém, a fase dicariótica é mais extensa nos basidiomicetes, estando muitas vezes presente também no micélio em crescimento vegetativo. Uma estrutura anatômica especializada, chamada fíbula, forma-se em cada septo hifal. Tal como com o gancho estruturalmente similar dos ascomicetes, a fíbula dos basidiomicetes é requerida para a transferência controlada de núcleos durante a divisão celular, para manter um estágio dicariótico com dois núcleos geneticamente diferentes em cada compartimento hifal. 79 Forma-se um basidiocarpo, no qual estruturas em forma de bastão, chamadas basídeos, geram basidiósporos haploides após cariogamia e meiose. 80 Os basidiocarpos mais vulgarmente conhecidos são os cogumelos, mas também podem assumir outras formas, ver secção morfologia. Nos glomeromicetes, antes zigomicetes, as hifas haploides de dois indivíduos fundem-se, formando um gametângio, uma estrutura celular especializada que se torna uma célula produtora de gametas férteis. O gametângio evolui para um zigósporo, um esporo com parede espessa formado pela união de gametas.
Quando o zigósporo germina, sofre meiose, gerando novas hifas haploides, as quais podem então formar esporangiósporos assexuados. Estes esporangiósporos permitem ao fungo dispersar-se rapidamente e germinar como micélio haploides geneticamente idênticos.